Saudações fraternais, eu sou Frater Rosemat Abif e este é o Pelotas Oculta. No vídeo de hoje falaremos sobre a tripontuação iniciática. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva em nosso canal e acesse www.ocultismopel.wordpress.com. A tripontuação é utilizada entre os Rosacruzes e os maçons. Aqui nesta imagem, vemos a diferença entre as tripontuações das ordens. A maçonaria usa 3 pontos com vértice para cima, Rosacruz usa 3 pontos com vértice para baixo e o martinismo usa 6 pontos. Aqui vamos falar sobre a tripontuação maçônica. Os maçons utilizam, após algumas letras, 3 pontos em forma triangular. Essa maneira de pontuar é adotada principalmente como uma forma de abreviação de palavras de uso constante. Inicialmente, sobre o tema, é importante destacarmos que o emprego dessa abreviatura não pode ser indiscriminado, devendo obedecer algumas regras, que são o seguinte: a tripontuação somente deve ser utilizada como abreviatura após a letra inicial de uma palavra, quando esta palavra não pode ser confundida com outra. Havendo essa possibilidade, é preferível utilizar a primeira sílaba ou as primeiras sílabas, como a abreviar aprendiz para APR e 3 pontos, para evitar confusão com altar, arquiteto, que tem inicial A também. Todavia, existem palavras consagradas pelo uso que não podem obedecer à regra. Por exemplo, mestre, que é simplesmente abreviado como M. Ao tempo que, quando são abreviadas, várias palavras em regra devem ser empregadas apenas a inicial de cada. E por fim, o plural das palavras se faz dobrando a primeira letra. Em relação à origem desse sinal, temos os povos antigos já utilizavam a linguagem abreviada. Por exemplo, o grande Xenofontes, que ele usava signos particulares para reter o conhecimento das palavras proferidas por Sócrates. As abreviaturas eram tão comuns nos manuscritos do século VI que o imperador Justiniano acabou proibindo elas, porque elas estavam sendo usadas em excesso. Do mesmo modo, a partir do século X, as abreviações eram utilizadas em 1304, quando o rei Filipe o Belo, rei da França, publicou uma ordenação para proibir em atas notariais e nos autos jurídicos o uso de abreviaturas. Os 3 pontos utilizados na maçonaria têm, portanto, sua origem nas abreviaturas, tradição antiguíssima, que foi trazida até nós ao longo dos anos. Dessa forma, inicialmente, o emprego da abreviatura em documentos maçônicos deve ter sido sugerido pela preocupação com o segredo. Um historiador grego do século V a.C., entretanto, posteriormente à sua origem, os 3 pontos passaram a ser relacionados a outros símbolos maçônicos, recebendo interpretações esotéricas e começaram a ser usados na assinatura dos maçons. Assim, os 3 pontos tornaram-se um símbolo maçônico, o símbolo da discrição, o que constantemente é trazido à lembrança dos maçons no momento em que assinam qualquer documento com os 3 pontos. Ao mesmo tempo em que os 3 pontos da forma de triângulo equilátero produzem um triângulo, primeira figura das superfícies geométricas e aquela que deu origem à trigonometria, base de todas as medidas. Os simbolistas dão ao triângulo a ideia de eternidade ou de Deus, sendo que os 3 ângulos significam para ele sabedoria, força e beleza, que são atributos do grande arquiteto do universo. Esse símbolo pode representar também o Sal, o Enxofre e o Mercúrio, segundo os hermetistas. Eram os princípios da obra de Deus, ou ainda representa as 3 fases da revolução perpétua: nascimento, vida e morte. Nesse sentido, o triângulo, a mais simples das figuras geométricas, tornou-se a representação gráfica da ideia ternária, na qual está ligada com pai, mãe e filho, passado, presente e futuro, dia, noite, aurora, sentir, pensar e agir, vontade, sabedoria e inteligência. Destaca-se ainda a existência de centenas de ternários. No ensinamento de Otaviano de Menezes Bastos, do grande mestre maçom, 3 são os pontos que o neófito deve se orgulhar de se apor ao seu nome. Esses 3 pontos são dos nossos emblemas mais respeitáveis.
Eles representam todos os ternários conhecidos e especialmente os 3 qualidades indispensáveis ao maçom: amor, vontade e inteligência. Vê-se, pois, que todo maçom que quiser ser digno desse nome deve cultivar igualmente essas 3 qualidades, representadas pelos 3 pontos que apõem seu nome. O hermético é o conjunto de convicções filosóficas e religiosas baseados nos escritos de Hermes Trismegisto. E finalizando, o número 3 acha-se intimamente ligado ao aprendiz, por intermédio do simbolismo constante das viagens, da marcha, da idade, entre outros, constante desse grau. O número 3 é o número do aprendiz maçom. Ao colocar os 3 pontos após seu nome, a maçonaria pretende relembrar cada maçom dos compromissos assumidos no dia de sua iniciação, em particular de um juramento prestado. Conclui-se, então, que a abreviação tripontuada continha originariamente a ideia subjetiva de segredo e, posteriormente, adquiriu uma simbologia profunda e muito interessante. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.